As questões 19 e 20 são acompanhadas de um texto explicativo aqui que tem um detalhe incomum. Esse texto explicativo aqui mais atrapalha do que ajuda. Se você for resolver a questão usando essas informações aqui, você vai dar volta. Vai fazer uma solução mais complicada. Vamos ver o que está sendo pedido nessas duas questões. A questão 19, claro, você sempre tem que ler o enunciado propriamente dito para ler o texto explicativo depois, já procurando alguma coisa que te auxilie a resolver a questão. Olha o que ele fala aqui na questão 19. Em 21 de abril de 2020, Brasília completará 60 anos. Olha a data, hein? 21 de abril de 2020. Sabendo que no dia 21 de abril de 2019 foi um domingo, o próximo aniversário da capital brasileira será uma sexta-feira, um sábado, um domingo, uma segunda ou uma terça. Então, olha só, você tem um determinado dia da semana em um ano, que no caso aqui esse dia da semana foi domingo. E ele quer saber qual vai ser o dia da semana um ano depois. Você lembra que quando a gente estuda medidas de tempo, não é só hora, minuto, segundo, saber converter, saber que uma hora são 60 minutos, etc. Não é só isso. Você estuda vários outros temas relacionados com tempo. Por exemplo, você estuda problemas envolvendo horas em relógios, você estuda problemas de fuso horário, até problemas de horário de verão, e esse tipo de problema também. Você identificar o dia da semana em épocas diferentes. Por exemplo, você tem lá um determinado dia no mês de março, aí você tem um outro dia no mês de novembro, aí ele dá o dia da semana do primeiro dia, quer saber do segundo dia. Aí é um problema mais complicado, você tem que saber quantos dias tem em cada mês, né? Mas olha só, isso aqui é um problema mais simples de dia de semana. Você tem uma data no ano e a mesma data um ano depois. Ele quer saber qual vai ser o dia da semana. Ele dá esse primeiro dia, quer saber o outro. Então, o que ele está dando é isso aqui. No dia 21 de abril de 2019, esse dia foi um domingo. Ele quer saber que dia da semana vai ser dia 21 de abril de 2020, exatamente um ano depois. Claro, você sabe que um determinado dia do ano, o dia da semana dele varia de ano para ano, né? O seu aniversário. Você se lembra que em algum ano o seu aniversário foi numa sexta-feira, depois ele foi num sábado, depois foi no domingo, depois ele foi numa terça-feira? Isso vai variando, né? É cíclico. O que a gente precisa saber para resolver essa questão? Isso aqui não. Esse texto explicativo aqui, ele usou aqui um caminho complicado, tá? Levou em conta aqui meses que tem 31 dias, meses que tem 30 dias, 29 e 28. Esse caminho aqui você vai estar dando volta. Eu vou simplesmente ignorar esse texto explicativo. Ah, mas como é que o aluno ia saber isso na hora da prova? Olha só, o aluno que estudou esse assunto, na hora da prova, ele vai saber ler essa pergunta aqui e resolver sem usar texto explicativo nenhum. Isso aqui é como se estivesse ensinando você a resolver esse problema. Só que esse método para resolver aqui é um método mais confuso, desnecessário fazer desse jeito aqui, pensar em meses. Para resolver essa questão, basta você pensar em anos. Olha só, responda o seguinte. Você tem um determinado dia da semana. Por exemplo, terça-feira. Se passarem 7 dias depois, qual vai ser o dia da semana? Adivinha? Vai ser terça-feira também, por quê?
Porque passou exatamente uma semana aqui, 7 dias. Então volta a ser outra terça-feira, depois de 7 dias. Tá, e se passassem 700 dias? Que dia da semana será então? Vai ser terça-feira novamente. Por quê? Porque aqui 700 dias é a mesma coisa que 100 semanas. Você vai ter um número inteiro de semanas. Tá, e se a gente tiver 7.000 dias? Que dia da semana vai ser depois de 7.000 dias? Terça-feira também. Porque aqui passaram 1.000 semanas. Então, isso é um detalhe. Quando você tem um número de dias que seja múltiplo de 7, você vai ter um número inteiro de semanas se passando. Então, o dia da semana vai ser o mesmo. Certo? Agora, outra pergunta. Você tem lá um determinado dia e naquele dia é uma terça-feira. Digamos que se passem 10 dias. Qual vai ser o dia da semana depois de 10 dias? Qual é a conta que você vai fazer? Olha só, depois de 7 dias, você tem novamente uma terça-feira. Para passarem 10 dias, quer dizer que passaram 7 e mais 3. Então, passando 7, você vai ter uma outra terça-feira. Aí passam mais 3. Então, terça, quarta, quinta e sexta. Vai ser, então, uma sexta-feira. Ótimo. Agora, outra pergunta. Depois dessa sexta-feira aqui, se passarem, digamos, 937 dias, que dia da semana vai ser? Qual é a conta que você vai fazer? Você vai ter que ver quantas semanas você tem aqui. Como que você vê isso? Divide por 7. Olha aqui, 937 dividido por 7, isso aqui vai dar 1, resto 2. Abaixo 3, 23 por 7, isso vai dar 3, resto 2. Abaixo 7, 27 por 7, isso dá também 3, e resto 6. Então, olha só, esses 937 dias aqui são a mesma coisa que 133 semanas e mais 6 dias. 6 dias que é o resto 6 aqui, né? Então, se você quiser saber que dia da semana é 937 dias depois, é só você prestar atenção nesse resto aqui, porque a semana vai repetir o dia. A cada semana completa volta a ser sexta-feira, o mesmo dia que você tinha no início. E aí mudança do dia da semana vai ocorrer por causa desse resto aqui, resto 6, né? Então, você estava numa sexta-feira, joga mais 6 dias para frente. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Então, vai ser uma quinta-feira. Você pode usar esse processo aqui para qualquer quantidade de dias. Inclusive aqui, ó. Quantos dias tem daqui até aqui? Aí você tem que prestar atenção na questão do ano normal e do ano bissexto. Com o ano normal, são 365 dias. Para você saber quanto muda de um dia para outro, entre um ano e o ano seguinte, mas mantendo o mesmo dia, você vai pegar 365, vai dividir por 7 e vai ver o resto. Então, dividindo aqui por 7, isso aqui vai dar 36 por 7 dá 5, resto 1, 15 por 7 dá 2 e resto 1. Então, um ano tem 52 semanas e mais um dia. Agora, se for um ano bissexto, são 366 dias. Porque o mês de fevereiro tem um dia a mais, né? Então, 366 dividido por 7, isso vai dar 5, resto 1, abaixo 6, 2 e resto 2. Então, o dia da semana, comparando uma data de um ano com a mesma data do ano seguinte, vai aumentar de 1 unidade, o dia da semana, quando for um ano normal. Agora, quando for um ano bissexto, vai aumentar de 2 unidades. Por isso que se você fizer aniversário numa sexta-feira, num determinado ano, no ano seguinte vai ser no sábado
Ou pode pular 2 dias, se for um ano bissexto, né? Aqui nesse caso, entre 21 de abril de 2019 e 21 de abril de 2020. 2020 é ano bissexto. Os anos que são múltiplos de 4 são anos bissextos. Na verdade, é quase isso. Tem alguns anos que são múltiplos de 4, porém não são bissextos. Todo ano múltiplo de 4 é bissexto e a exceção está nesses anos aqui. Por exemplo, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200. O que acontece? Esses anos que terminam com 00 só são bissextos. Esses aqui, ó, que são também múltiplos de 400. Então, se você falar que ano bissexto é aquele que é múltiplo de 4, tá quase certo. Não tá 100% certo porque tem essas exceções aqui. Anos que terminam com 00 e que não são múltiplos de 400 são anos normais, não são bissextos. Os anos que terminam com 00 só são bissextos se eles também forem múltiplos de 400. Então, 1600 foi bissexto, 2000 foi bissexto, 2100 não vai ser bissexto. Agora, sem a gente se preocupar com 2100, que está muito longe, né? Vamos pensar aqui na atualidade. 2020 é um ano bissexto. Isso significa que nesse período aqui, entre 21 de abril de 2019 e 21 de abril de 2020, tem aqui nesse meio um dia 29 de fevereiro de 2020. É um dia a mais. Então, nessa faixa aqui, você tem isso aqui, 366 dias. Ou seja, o dia da semana, daqui para cá, ele aumenta de 2 unidades. Porque 366 deixa resto 2 na divisão por 7. Já vimos isso, né? Então, já que deixa resto 2, que dia da semana vai ser? Domingo, adiciona 2 dias. Segunda, terça-feira. Então, terça-feira, olha aqui. Terça-feira, resposta correta, letra E de eco. E o texto explicativo não serviu para nada, hein?